Uma boa tarde a todos. É uma grande felicidade estar aqui em Santa Vitória do Palmar, trazendo um pouco do estudo que preparamos para esta tarde. A Kelly falou muito e muito bem, né? Então a gente até brincava. O primeiro que falar vai falar tudo, a gente só vai dizer: faço das minhas palavras a dela. Brincadeiras à parte, continuamos. Bom, assim como a Kelly também começou com perguntas, quando preparando esse texto, eu também pensei em algumas perguntas. E perguntas que todos nós, eu tenho praticamente certeza, que todos nós fizemos um dia na nossa vida. Que é aquela: por que eu estou fazendo aqui nessa família? Principalmente quando a gente é adolescente, quando a gente leva uns não. Eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer ali, eu quero lá. E a mãe diz: não é hora, não é momento. E a gente fica bravo e diz: o que eu estou fazendo aqui nessa família que eu só levo não? Mas será que a gente já pensou mesmo, né? Porque às vezes a gente ali pensa, né, nesse momento de que está bravo, né, com a mãe quando é adolescente. Mas será que a gente já pensou profundamente sobre esse entendimento do que eu estou fazendo nesta família? Por que essas pessoas que fazem parte desse redor junto de mim, quais são os desafios que eu tenho que fazer para eu poder estar junto desta família e ter uma boa convivência? Por que essas relações e não outras? Tem vezes que parece que nós nos damos melhor com a família do lado do que a família que está ao nosso lado, junto do nosso lado. E reflexões como essa nos fazem que a gente busque nos ensinamentos da doutrina espírita tais explicações. E a doutrina espírita, assim como a Kelly frisou bastante, ela nos traz a coragem para irmos em busca dessas respostas para esses questionamentos. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 775, ele pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: a recrudescência do egoísmo. O que significaria isso? Que se dentro da família não existe a questão do afeto, não existe a questão da apropriação moral, dos bons exemplos, que esses exemplos, essas ações, eles são os instrumentos que colocam o processo da instrumentação da moral na humanidade, é muito certo que as famílias se enfraquecem e, consequentemente, uma família enfraquecida e desorganizada torna uma sociedade inteira também desorganizada. Nesse quesito, é que dentro da família que devemos aprender o que é essencial: o convívio um com o outro. É dentro da família que nós vamos aprender a conviver. A família é o nosso primeiro laboratório como sociedade, a nossa grande escola da vida. Para essa exposição, eu gosto, até brinquei com a Kelly: qual é o título da tua exposição, Kelly? A Kelly: eu não fiz. Eu gosto de colocar um título porque aí eu vou me orientando. E o título dessa exposição que eu organizei: a família como projeto espiritual
e a missão intransferível de educar. Por quê? Quando nós pensamos nessa questão que a família é a nossa primeira escola, é dentro da família que nós aprendemos a viver como sociedade, poderíamos nos perguntar: como que eu aprendo dentro da família e vou conviver em sociedade? E a gente reflete: será que eu sou a mesma pessoa em sociedade e dentro da minha casa? Será? E às vezes eu poderia perguntar para vocês: nós somos mais pacientes com o outro na sociedade ou dentro do meu lar? Muitas vezes a gente vai ver que dentro de casa cometemos e agimos e falamos de uma maneira muito mais ríspida do que nós colocamos perante a sociedade. Será que já paramos para refletir isso? A doutrina espírita, por ser uma doutrina, por ser uma filosofia, ela nos convida a colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, independente de onde eu esteja, um mesmo ideal de vida, uma mesma forma de conviver. Mas será que é fácil? Se fosse fácil, nós já não estávamos aqui reencarnando, né? É uma luta diária de educação moral. E Kardec, na questão 886, traz e pede para os espíritos a definição de caridade. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. E isso poderia pensar: mas isso está na teoria, né? Está lá no Livro dos Espíritos. Não, isso é manual de convivência. E aonde é o local que deveremos estar o maior tempo de nossas vidas? Se não é dentro dos nossos lares, ou jovens ainda com os nossos pais, ou pais junto com os nossos filhos. Será que essa convivência ela é pautada na caridade? Porque dentro de casa é que sim, devemos praticar a indulgência quando o marido erra, quando o filho erra, quando o irmão erra, quando os nossos pais erram. Que nós temos que compreender, se nós estamos aqui reencarnados, é porque nós não somos perfeitos. Logo, errar ainda faz parte do nosso processo de desenvolvimento. Dentro da família, precisa haver essa compreensão, essa prática da indulgência, a prática do perdão para esse pai, para essa mãe, para esse irmão, para esse filho, para esse marido, que também erra. E a benevolência. Mesmo quando nós estamos cansados, poderia dizer: gente, eu já falei quantas vezes e continua errando, ou continua agindo de uma forma inadequada. Devemos falar, como a Kelly falou com os nossos filhos, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes devemos olhar e dizer e parar para ensinar. Isso é um processo. A aprendizagem é um processo. Logo, ensinar precisa encontrar metodologias e caminhos para esse processo chegar no resultado ao qual nós desejamos. Então, a gente pode entender
que a família que nós estamos inseridos neste momento, ela é um projeto espiritual. Eu achei muito engraçado, que eu nunca tinha parado para pensar nessa resposta, né? O Hélio, lá na Casa Espírita Jesus, lá em São José do Norte, ele diz assim, porque os filhos sempre perguntam, né, quando a gente estava, por que eu nasci nessa família? Eu não pedi para nascer. Aí o Hélio diz assim, não, a gente não pediu, a gente implorou. A gente implorou para nascer nessa família. E realmente, né, sabemos nós que tem muitos irmãos precisando reencarnar e pedindo para uma família abrir a oportunidade para chegar nessa vida terrena. Então, a família, sim, ela é um projeto espiritual. Então, ninguém nasce, né, parafraseando Kelly, ninguém nasce numa família por acaso. Na questão 258, também do Livro dos Espíritos, confirma esta passagem, né, que antes de nós encarnarmos, nós como espíritos vamos lá e escolhemos as nossas provas, né, o que nós vamos, se nós vamos provar ou vamos expiar, isso independe do grau do nosso processo de evolução, e isso simplesmente vai nos dizer que a família ao qual nós vamos estar, ela também servirá de um local de provação. Um local que, neste momento, ninguém é vítima. Todos nós estamos ali com esse processo de desenvolvimento. Logo, numa família, somos todos coautores da nossa vida. Um contribuindo com o processo evolutivo do outro. Mas talvez a gente possa pensar, será mesmo que eu escolhi passar por tudo isso? Sim, o Espiritismo nos diz isso. Que não são experiências fáceis. O Espiritismo nos diz que nós escolhemos as experiências pensando, planejando, organizando o nosso processo evolutivo. E esse processo evolutivo acontecendo dentro do nosso núcleo familiar. Então, poderemos pensar, mas será que a gente não podia ter escolhido uma família onde todo mundo se desse bem? Todo mundo se amasse, todo mundo fosse simpático, né? Como no Livro dos Espíritos, na questão 208 diz, né? Será que todos nós somos simpáticos dentro de uma família? E aí os Espíritos respondem para Kardec, não, nós nos reunimos numa família somente para festejar e vivermos alegrias intensas. Nós estamos ali para aprender. E muitos de nós aprendemos na dificuldade. Logo, a família, ela tem esse papel de melhoramento de todos aqueles que ali estão. Então, a gente precisa, com esses irmãos que compartilham o nosso laço, os nossos laços familiares, aprender a amar, a respeitar as diferenças, ser benevolente, ser indulgente e perdoar. Se praticamos a caridade fora do nosso lar, somos praticamente incumbidos da responsabilidade de sim praticar essa caridade dentro dos nossos lares. E essas dificuldades de convivência, né, que trazem conflitos e muitas relações desafiadoras, que nós sabemos que existem, né? Muitos de nós, às vezes, como atendentes fraternos em nossas casas espíritas, chegam casos para nós não temos o poder de dar uma resposta, mas nós temos o poder de fazer uma conversa e mostrar que esse é um processo de desenvolvimento e que a gente tem que aprender. Ninguém é vítima, todo mundo está ali para aprender. Então, existe essa responsabilidade e esta oportunidade, eu acho bem interessante isso, que a família é a nossa oportunidade de desenvolvimento, de reajuste, de responsabilidade com o nosso processo evolutivo.
E quando a gente pensa, né, como mãe, né, quando a gente recebe um espírito dentro do nosso lar, será que nós estamos preparados? Todos nós nascemos preparados com o dom da maternidade ou com o dom da paternidade? A Kelly diz que todos podemos ser pais e mães, né, Kelly? Mas é algo que não é tão simples no processo quando nós, espíritas, pensamos: será que eu estou conseguindo fazer tudo o que de responsabilidade eu tenho sobre a minha maternidade ou a minha paternidade? Então, a gente poderia pensar, a psicologia nos diz, né, eu me lembro quando eu também sou professora, então a gente aprende na disciplina de educação, psicologia da educação, que é muito melhor a gente fazer o processo de educação dos nossos filhos até os 7 anos. É ali que a gente consegue colocar dentro da sua personalidade um molde de um caráter. E o Espiritismo também diz isso. Na questão 386 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância, os espíritos respondem: é o momento mais acessível de se trabalhar o desenvolvimento moral de uma criança. Ele fala que é quando o espírito está mais aberto para receber esse aprendizado. Então, olha a responsabilidade nossa como pais, quando temos um período pequeno, se a gente for parar para pensar, né, até os 7 anos, esse momento onde a gente precisa trabalhar a prática moral e os bons exemplos. Por isso é interessante a evangelização de bebês, né? É quando a gente começa também essa transformação, que a gente acha, mas o que um bebê entende? O espírito dele entende tudo, né? Então, é uma oportunidade que nós pais temos nesse período de fazer essa transformação dos nossos filhos como espíritos que estão na família, como desenvolvimento moral e de responsabilidade nossa. No livro do Raul Teixeira, que foi um trecho que eu me inspirei para trabalhar nesta noite, que é o capítulo que tem como título Educação Terceirizada, ele vem trazendo que a importância da gente considerar que esta educação, ela é transformadora. Toda educação, ela só existe, a gente pode pensar assim, só existe ou só existiu educação se ela transformou alguém, né? Onde ela transforma, no nosso caso que estamos falando, uma mudança na formação do caráter, e ela deve preencher todos os moldes de um caráter para esse possível homem de bem, como fala no Evangelho. Esse caráter ele deve ser digno e luminoso, e educar, então, é algo que é de muita responsabilidade e ele é fundamental para a sociedade. E a gente fica pensando, bom, a Andréia está falando do educar dentro da família, mas a educação só existe dentro da família? Não, como professor eu sei que existe a sociedade, a escola, a escolarização também é um processo de educação, porque a gente também, os nossos filhos, eles precisam também evoluir intelectualmente. Dentro do processo de evolução de todos nós espíritos, Kardec nos diz que primeiro nós nos desenvolvemos intelectualmente e, consequentemente, moralmente. Porque se eu não tenho intelecto para refletir, para raciocinar, como é que eu vou compreender muitas vezes a questão moral, a aplicação da moralidade? Elas têm que andar praticamente juntas. E aí, eu achei bem interessante nesse capítulo, quando ele fala do intelecto e da sensibilidade. Assim como a Kelly falou que é professora de matemática, eu sou professora de física. E a gente sabe que, às vezes, a dureza dessas áreas
nos fazem ser muito mais racionais e deixarmos um pouco a sensibilidade de lado. E muitos de nossos cientistas, muitas vezes, criaram e trouxeram inovações e invenções que, quando de início, elas tinham um princípio muito bom para ser usado. Mas, infelizmente, outros pegaram essas invenções, não tinham o grau de sensibilidade e usaram para fins mais trágicos. Como, por exemplo, a criação da pólvora, ela tinha um benefício. Ela foi usada para a guerra. Entre outros, a criação, a questão física e química da desestruturação de um átomo para poder usar na cura de um câncer, como a radioterapia, ela vai ser usada numa bomba atômica, quando alguém não tem a sensibilidade. Então, a educação intelectual, ela precisa estar também relacionada com a educação moral, para trazer essa sensibilidade. Então, a gente pode perceber, nos dias de hoje, que possamos nós, quando negligenciamos muitas vezes a educação moral dentro dos nossos lares, jogamos e terceirizamos essa educação apenas para a escola. E aí, os nossos jovens podem ser grandes intelectuais, mas com uma moralidade, que é responsabilidade dos pais, não trazendo esse grau de sensibilidade e o uso dessa inteligência para fazerem o mal. Então, não podemos nós, pais, transferir responsabilidades do processo da educação dos nossos filhos. Não podemos transferir para a escola, para a sociedade, para a internet ou para a tecnologia. Isso é intransferível. Então, educar um espírito não é terceirizável. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta sobre a questão da paternidade e da maternidade. E os espíritos vão responder: a paternidade ou a maternidade é uma verdadeira missão. Os pais terão que prestar conta dela. Olha como é forte isso, prestar conta. E isso vai para além de apenas cuidar o filho, deixar ele limpinho, bonitinho, arrumadinho. Vai para além de alimentar, de dar tudo que o filho quer, do prover o filho. Raul Teixeira, também nesse capítulo, me permitam ler, diz o seguinte: engana-te quando pensas que não podes viver mais modestamente para que não faltes na formação dos teus filhos. Em realidade, és mais importante na vida deles do que imaginas. Afinal, eles vieram para os teus braços, foste quem anelastes recebê-lo. Então, por que terceirizar o que mais expressivo na existência deles, que é a orientação oferecida pelos pais? Tenhas as mais grandiosas formações intelectuais, ou sejas alguém de poucas letras, o que mais importa na construção da personalidade de seus filhos será a qualidade da interação que tenhas com eles. Os teus exemplos de dignidade e de bom senso, quando lhes ensinarás a enfrentar os incontáveis episódios da vida deles com a luz na mente. Esse trecho do livro, ele vem frisando, que nos dias atuais, nós corremos muito, os pais trabalham muito para manter um padrão de vida, para dar tudo aquilo que materialmente que seus filhos pedem. Pais que saem de casa, principalmente em cidades grandes, 5 da manhã e retornam para casa às 10 da noite.
Que tempo de qualidade esses pais têm para com seus filhos? E aonde eles estão pensando, eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar mais, porque eu preciso ter uma boa internet, eu preciso viajar, eu preciso ter um bom carro, eu preciso pagar uma melhor escola para o meu filho. E qual é a qualidade de vida dentro da família? Tu transfere para a escola, que esse filho fica da manhã à tarde, tu transfere para uma cuidadora. Essas pessoas não têm a responsabilidade que um pai e uma mãe têm. Não foi o compromisso feito no momento do planejamento reencarnatório. Logo, não se terceiriza a educação. Um pai e uma mãe têm a total responsabilidade em formar moralmente esse ser. E quando a gente terceiriza, nós estamos delegando tarefas. E é uma coisa bem importante. Amor não se delega. Amor se exemplifica. Amor se demonstra. Então, quando nós passamos essa responsabilidade para alguém que não tem a missão de fazê-lo, qual é a nossa responsabilidade no processo reencarnatório desse filho que nos foi confiado? Aí podemos refletir, nossa, então eu estou errando, o que eu posso fazer para corrigir? Meu Deus, e agora? Não quero assustar ninguém. Todos nós aqui somos espíritas ou somos simpatizantes da doutrina espírita. E uma coisa que a doutrina espírita nos consola é que ela não exige perfeição. Ela sabe que nós não somos perfeitos, que as nossas famílias não são perfeitas, mas ela só pede que nós tenhamos um esforço consciente. Eu fiz o melhor que eu pude. Porque esse amor que deve ser dado, construído dentro da família, é algo que o tempo que a gente aprende a fazer. Porque esse espírito que chega nessa família pode ser simpático ou pode não ser simpático. Pode ser um desafeto. E será que é tão fácil amar um desafeto? Mesmo nós com o véu do esquecimento, sentimentos a gente identifica. Quantas pessoas na rua a gente simpatiza e não simpatiza? É do nada? Não, isso a gente traz de outras vidas. E acontece isso dentro da família. Logo, é um processo de construção. Se esse filho chegou na nossa casa, seja por vias da formação biológica, ou seja por vias da adoção, esse processo de construção de amor, ele tem que ser feito. Nada acontece no plano terreno sem a permissão do Criador. Então, no Evangelho, frisando a questão da caridade, é o momento em que devemos nós praticar essa caridade. E isso não é só como uma beleza de uma família, mas sim como um processo prático para a boa convivência. Para que no dia a dia a gente possa ter conversas melhores, para que a gente não perca a paciência, para que a gente tenha a humildade de que se errou, possa pedir desculpa, bem como recomeçar. Há muita necessidade das famílias, como pais, como filhos, reconhecer os nossos erros, pedir o perdão e recomeçar.
Dentro da questão da lei, da justiça, do amor, aonde toda a prática da convivência em sociedade nos permite a vivermos de uma forma cristã, tudo começa dentro de casa. Esses exemplos são irretocáveis. Então, se a gente volta à pergunta inicial que eu fiz, que é: por que eu nasci nessa família? As respostas que a gente pode ter construído durante o nosso diálogo possam ser assim: porque eu preciso aprender, eu preciso reparar, eu preciso evoluir. E muito mais, eu preciso me educar. E essa educação, a gente só vai ver que ela está acontecendo quando não é somente por palavras que a gente identifica: ele fala tão bem, ele fala tão educado. Não. A educação, ela se dá a partir das atitudes. A gente identifica que essa educação está acontecendo a partir das atitudes, dos exemplos, bem como da vivência. E encaminhando para o final, talvez a gente possa ter guardado como ideia que nós não devemos querer ser mais do que somos. Nós devemos ser aquilo que realmente somos. E se ainda não estamos prontos, porque nós não somos perfeitos, vamos buscar trabalhar esse desenvolvimento moral dentro dos nossos lares, como pais e como os filhos, dando o verdadeiro amor, o verdadeiro respeito e a responsabilidade que todos nós temos dentro de uma família como coautores. E é por isso que nós podemos ter a certeza de dizer que família não se reúne por acaso. Família é um projeto. Quando nós vivemos esse projeto com consciência, nós conseguimos transformar a convivência e buscamos nós um caminho para o nosso processo evolutivo. Eu agradeço a atenção de todos. Fico muito feliz de poder ter desenvolvido esse texto e que possamos trazer um pouco de reflexão para nossas vidas. Muito obrigada.